8h35. A partir de agora, cobertura das eleições 2020, aqui pela 94,3 FM. Estamos aí no Alto Paranaíba, sul de Minas, região centro-oeste, e você que nos acompanha pelo Radiosnet, em algum lugar desse imenso planeta. Quero agradecer pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje, o entrevistado é o candidato Claudenir José de Mello, professor baiano, que estará conosco durante 60 minutos. Definidas as regras, ele terá 2 minutos para sua apresentação inicial e, após isso, nós vamos convidar você a participar enviando mensagens por escrito, uma mensagem por pessoa, e peço, já antecipo o meu pedido, que não mande Bíblia, aquela pergunta que você fica aqui até a tarde inteira fazendo. Nós não vamos fazer. Pergunta objetiva, dentro do contexto político e administrativo de prefeitura. Então você pode mandar a sua pergunta. Outra coisa, que telefone fixo nós não vamos atender, não adianta ligar, não adianta mandar mensagem no meu celular particular, que não será lido, somente no 3351-2100, porque nós estamos aqui, o candidato está de frente com as perguntas aqui. E faremos por ordem de chegada. Se você, por exemplo, mandou uma pergunta agora, às 8h37, quando chegar às 8h40, você acha que eu não li, e se você mandar outra, a sua pergunta vai lá para cima. Estou avisando isso, porque às vezes a pessoa acha que nós selecionamos perguntas. Não é. Mande apenas uma pergunta e espera chegar a sua vez. É claro que dezenas de perguntas deixarão de ser respondidas, porque o tempo é muito pequeno. E o candidato a prefeito, pela regra aqui, ele terá 60 minutos. Então não adianta mandar pergunta agora. A pergunta vai estar valendo após o pronunciamento do prefeito inicialmente. Então, a partir de agora, 8h37, está no ar, então, a partir de agora, a entrevista com o candidato Claudenir José de Mello. Aqui eu já agradeço pela sua presença aqui na 94 FM, uma demonstração de democracia, de interesse de discutir com a sociedade, de responder aos ouvintes, aos eleitores, as dúvidas e ouvir também o que o candidato deseja, caso eleito, realizar nos próximos 4 anos aqui na cidade de Arcos. Baiano, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, Tadeu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, para mim é um prazer estar aqui. Quero cumprimentar meu vice, doutor Sérgio, cumprimentar todos os ouvintes e dizer que governar uma cidade é cuidar das pessoas e cuidar da própria cidade. E para isso é preciso recursos, é preciso investimentos. E eu quero aproveitar essa entrevista para fazer esclarecimentos. Por que a atual administração não conseguiu realizar o seu plano de governo? Quase que não fez nada durante todo o mandato. Tadeu, formação, só cargos comissionados são 108, contratos 208, são 1.656 funcionários. Tem uma despesa só com comissionados, junto com os encargos sociais, de R$360 mil por mês. 11 secretarias, dá R$110 mil por mês, só com secretários. Cada secretário é R$8.294 por mês. Tem aquela despesa enorme com a empresa Vina e também outra empresa de jardinagem que fica ali no mais de 5 milhões por ano. Com uma despesa desse tamanho, não vai fazer nada. Essas pequenas obras eleitoreiras que estão sendo feitas agora é graças ao que não teve o transporte de buscar as crianças da escola da zona rural e também o transporte universitário. Senão não daria conta nem de pagar a folha de pagamento. Primeira coisa, cortar esses cargos comissionados, diminuir essa folha para que a gente possa realizar as obras tão esperadas. Muito bem, terminado então a apresentação inicial
do candidato, o professor Baiano. A partir de agora, Baiano, 8 horas e 40 minutos. Então, a partir de agora, está valendo as perguntas dos ouvintes. Né? Temos aqui a primeira pergunta e... a loucura. Loucura, é impressionante a audiência desse programa. E vamos lá, primeira pergunta, então, nós vamos começar aqui com a Kênia Borges, às 8 horas e 40 minutos, tá ok? Então vamos lá, Kênia Borges. Eu peço, pessoal, que reduza, faça uma pergunta pequena. Pergunta grande toma muito tempo do entrevistado e também do programa. Então vamos lá, a idade vai chegando, então você tem que ler aqui, mais próximo aqui. Vamos lá, Kênia Borges. Bom dia, gostaria de saber o seguinte do candidato. Ele disse que Arcos tem que voltar aos trilhos, que essa administração foi um retrocesso e que tem muito a fazer pela educação. Ele ficou por 6 anos na prefeitura, não abriu nenhuma creche, não abriu nenhuma escola de tempo integral, não melhorou a alimentação dos alunos, não colocou apostilas, ele tirou o que o doutor Roberto havia colocado, não valorizou os professores, que foi o doutor Roberto que pagou o piso, deixou todas as escolas sucateadas e Denilson e sua gestão reformou todas. A pergunta dela continua, mas pergunta grande eu não vou perder o tempo aqui em dizer. Candidato, só tem até 2 minutos para responder. Ela não está falando a verdade, né, claro. Porque nós construímos creche lá no bairro São Vicente, construímos creche lá no Nossa Senhora Aparecida, que o doutor Roberto Alves inaugurou, duplicamos as vagas de creches ali perto da Casa Edson, e lá no Planalto, o prédio estava pronto, nós colocamos para funcionar e vai de creche até o 5º ano. Valorizamos os profissionais da educação, o que aquelas crianças comiam na escola. Às vezes eu não tinha lá em casa, as escolas de tempo integral eram 3, mantivemos e melhoramos, ao contrário desse governo, que não criou nenhuma vaga de creche, fechou as 3 escolas de tempo integral que existia. Mas por que ele fez isso? Volto a dizer, os 360 mil reais com cargos comissionados, 110 mil só com secretariados, essa despesa enorme com a Vina e com a empresa de jardinagem e com outras coisas. Por isso que não conseguiu e não vai conseguir. Vai prometer mais tantas outras coisas. A única coisa que é certa que esse governo vai fazer, caso seja reeleito, Deus permita que não, 20 milhões para a Vina, porque 5 por cada ano. Cargos comissionados que já tem 108. Na campanha deve estar prometendo mais. De 360 mil pode passar para uns 500. Não vai ter escola de tempo integral. Comigo e com o doutor Sérgio, vai, porque a gente vai cortar essas despesas, até mesmo porque a escola de tempo integral o ano que vem vai ser para recuperar o déficit de ensino deste ano de 2020. Muito bem, terminados os 2 minutos, passamos agora para outras perguntas. Lembrando que nós não vamos atender ligação do telefone fixo. Se você está ligando, nós não vamos atendê-lo. O telefone agora da pergunta, vamos identificar, todos serão identificados, né? Acho que não tem motivo nenhum de anonimato. 9859-8867. Quero perguntar ao Baiano, se ele ganhar, ele irá voltar para nossas crianças o tempo integral da Escola Olinda Veloso. E se for eleito, ele fará creche no Olaria. O candidato tem 2 minutos para responder. Muito boa pergunta. Desculpa, deixa eu liberar aqui. Agora sim. Claro, é preciso fazer uma creche ali para o Olaria, Alvorada, Nova Morada, as casinhas populares. É preciso fazer creche lá no Esplanada, e nós vamos fazer. É preciso fazer creche lá no Floresta, Parque Floresta, e nós já fizemos. E vamos fazer mais. As escolas de tempo integral, Tadeu, elas são necessárias. E para o ano que vem, em especial, já que este ano não está tendo aula presencial, há um déficit no ensino-aprendizagem. Aí nós vamos colocar, são todas as escolas de tempo integral. É preciso chamar mais professores para reforçar essas aulas. A escola de tempo integral, que o prefeito atual fechou as que existia, isso é
Isso não é bom, isso é muito ruim. A escola de tempo integral, para o ouvinte entender melhor, a criança chega às 7 horas, já faz sua refeição, ali pelas 9, 10 horas, tem ali sua segunda refeição, almoça na escola, tem o café da tarde, fica o dia todo na escola, num tempo ali para ter um bom ensino, para ser bem cuidada, bem alimentada. Enquanto isso, os pais trabalham. Também nesse tema de educação, o prefeito cortou o ônibus que trazia as crianças de 6º ao 9º para as escolas estaduais dos bairros mais distantes. É claro que nós vamos voltar a isso. Mas por que ele não fez nenhuma vaga de creche, cortou a escola de tempo integral? Por causa dessas despesas exorbitantes. 108 cargos comissionados, 360 mil, só a secretaria 110. O que nós temos que fazer? Reduzir o número de cargos comissionados pela metade, nós temos que reduzir o número de secretarias para fazer as políticas públicas. Candidato, seu tempo terminou. A pergunta agora do telefone 9831-0432. Baiano, você disse que não tinha sido condenado em nenhum processo. O promotor foi na rádio e disse que você foi, que era mentira sua. O promotor faltou com mentira ou mentiroso é você? Candidato, só tem até 2 minutos para responder. Não tem mentira em nenhum dos lados, né? A condenação que houve em primeira instância, que foi publicada recentemente, nossos advogados já estão providenciando o recurso, e é exemplo de todas as outras, quando chegou em segunda instância, se Deus quiser, nós seremos absolvidos. E só para dizer, gente, eu quero fazer uma campanha, e estou fazendo com muita verdade. Todo mundo sabe que eu fui preso. Todo mundo sabe que eu fiquei lá 126 dias. E assim que julgou, soltou, porque foi uma prisão decretada ilegal. Revogou a prisão. Lá, eu passei lá o tempo, eram 2 bermudas, 2 camisas, um par de chinelo, Isso me mostrou que a gente precisa muito pouco para viver. Sobre essa prisão, nunca teve uma audiência, aliás, vai ter em março do ano que vem. Nunca se discutiu isso. Mas com isso eu quero dizer que comigo será tolerância zero com corrupção. Eu paguei um preço muito caro por coisas que eu não fiz, que pessoas fizeram, atribuíram a mim e depois acabou no que todo mundo sabe. Mas não tem nada que me impede a minha candidatura, tanto é que foi deferida. Não tem nada que me impeça de ganhar a eleição e exercer o mandato durante os 4 anos. Eu saí, eu vou dizer que eu fiquei orgulhoso de ficar preso. Nunca, minha família sofreu, muita gente sofreu com aquilo, mas depois veio a revogação. E nunca teve uma audiência sobre aquilo. Então eu quero dizer que aquilo me ensinou que a gente precisa de muito pouco para viver e me ensinou profundamente, que a gente precisa de muito pouco para viver e tocar a vida da gente com muita tranquilidade. Muito bem, a próxima pergunta agora é da Silvana, enfermeira. Ela diz: a realização de exames no São José chega a demorar meses. A pessoa marca e muito tempo depois é que é chamado para fazer. Quais são as propostas para resolver isso? Só tem até 2 minutos para a resposta. O São José é criação nossa, Nós fizemos o São José, várias cirurgias, hérnia, vesícula, hemorroides, apêndice, nariz, ouvido e garganta, vasectomia. E nesse governo cortou a grande maioria delas. Mas cortou por quê? O que comeu a saúde de Arcos? Os remédios da Fumusa. Volto a dizer, Tadeu, é muito dinheiro. É muito cargos comissionados. Volto a dizer, 360 mil reais só com despesa com cargos comissionados em cargos. 11 secretarias. Quase que 500 mil entre vinha em empresa de jardinagem. Então, é muito dinheiro, isso comeu as cirurgias. Agora, com o bloco cirúrgico, que está construindo na Santa Casa, no antigo, a gente já fazia, com o novo nós vamos fazer muito mais. Dá para fazer várias outras cirurgias que antes
não eram feitas. Esse governo atual, se reeleito, vai fazer? Não vai. Eles vão destinar 20 milhões para a Vina nos 4 próximos anos. Esse quadro de comissionados vai aumentar. Esse número de gente trabalhando lá, contratados, vai aumentar. Por isso, não deu conta de fazer uma casa popular. Não deu conta de fazer pão. Não fez as cirurgias eletivas, a não ser aquelas que a gente deixou no São José, tudo com os profissionais contratados. Volto a dizer, cuidado, povo de Arcos. Foi 4 anos de regresso, 4 anos do prefeito sumido da cidade, às vezes até na Europa, nos Estados Unidos. Agora está aí batendo a sua porta, com uma campanha milionária, muito marketing. Depois é 4 anos de regresso. Quem pensa em saúde, vota em Baiano e Dr. Sérgio. Muito bem, vencidos 2 minutos, vamos passar para outra pergunta. Lembrando que nós estamos seguindo aqui a ordem de chegada. E o candidato está nos acompanhando aqui, bem nítido, de maneira muito transparente. A pergunta agora é da Lúcia Lopes, do bairro São Vicente. Qual a sua proposta para a segurança pública? Só tem até 2 minutos para a resposta. Agradecer a proposta, a pergunta, dizer que nós fizemos o Olho Vivo, agora estendeu o Olho Vivo para os bairros, também para o centro, para a zona rural. Com essa tecnologia é perfeitamente possível. Compramos viaturas para a Polícia Militar, fizemos a segurança pública de Arcos um verdadeiro exemplo. Veio aqui a Globo, Alterosa, para filmar a nossa segurança. Exemplo de segurança. Vamos investir em segurança? Vamos. Mas, Tadeu, não tem outro jeito. Se não tiver cortes, dinheiro a prefeitura tem. É 10 milhões que está arrecadando por mês. O Bolsonaro mandou 4 milhões e 800. É muito dinheiro. Mas, como eu já disse, tem muita despesa. Nós precisamos reduzir esse número de secretarias. Hoje são 11. Isso tem que diminuir ao máximo. No mínimo aí umas 4, 5 secretarias. Aí a gente já reduz 50 mil por mês. A gente tem que reduzir esse número de cargos comissionados, né, apadrinhados lá do prefeito, no mínimo pela metade, é 108. É muito. A gente tem que valorizar o funcionalismo público, para ele prestar um bom serviço que já presta, mesmo sendo pisoteado, igual está sendo nessa administração. Nós temos que cortar essas despesas exageradas com jardinagem e limpeza pública. Aí nós vamos fazer segurança, aí nós vamos construir postos de saúde, aí eu quero fazer uma casa em Barretos. Eu tive lá como acompanhante durante muito tempo. A gente precisa fazer uma casa própria lá, com 10 quartos, cada um com seu banheiro, com uma sala grande, uma cozinha grande, tanto para o paciente quanto para o acompanhante ter um conforto maior nessa hora tão difícil. Muito bem, vamos passar para mais uma pergunta. Eu queria me desculpar com o candidato, é que eu não disse aqui o número do telefone, mas Dona Lúcia, todos estão se identificando, então não há necessidade da gente dizer o telefone deles. Mas agora sim, telefone 9966-0122. A pergunta, na sua administração, quais eram os serviços terceirizados e quais eram as empresas e quanto era o gasto com cada uma, bem como era feita a fiscalização? Só tem até 2 minutos para a resposta. Tinha algumas empresas terceirizadas, né, para limpeza pública. Isso a gente gastava ali no máximo uns 2 milhões, né, por mês, incluindo a jardinagem e vários outros serviços, o que hoje fica aí em mais de 5 milhões. Né? Hoje terceirizou até a troca das lâmpadas, né? Os exames de laboratório do São José são terceirizados. Terceirizou tudo. E isso fica mais caro. Então, é preciso cortar esses gastos. Volto a insistir. Tadeu, nós precisamos investir no ser humano. Nós precisamos de voltar às escolas de tempo integral. Tão importante como eu já disse. Nós precisamos de construir as creches que eu já mencionei aqui. Nós precisamos garantir o término do bloco cirúrgico lá da Santa Casa e fazer cirurgias.
quantas rifas que faz para fazer cirurgia? Vocês que estão ouvindo, quantas pessoas que tirou 5 mil, 6, 10 mil para pagar uma cirurgia? Isso complica o orçamento da pessoa por muito tempo, além do desespero que é. É triste a pessoa estar precisando de uma cirurgia e não conseguir. Isso, o poder público tem que bancar. Todas, não. Mas aquelas essenciais tem que destinar um recurso para isso. Como a prefeitura está com esses gastos exagerados, né, essas despesas, então não tem feito essas cirurgias. O CTI tão sonhado. Um CTI fica nos 250 mil por mês para tocar o CTI. Esse governo vai dar conta de fazer isso? Não vai, porque ele não vai cortar cargo comissionado, ele está prometendo mais. Tem contrato com essas empresas de limpezas e vai permanecer. Vote Dr. Sérgio Baiano para que essas obras aconteçam, inclusive o CTI. Muito bem. Vamos partir para mais uma pergunta. Agora é o 9963-2640. É o Jefferson. Gostaria que você perguntasse ao candidato. Baiano, se caso se eleger prefeito, quem mandará na prefeitura? Você ou o povo? Porque o prefeito atual falou que ele que mandava e não o povo. E nós vamos te ver nas ruas com o povo, porque o prefeito atual está saindo nas ruas agora, só na campanha. Ficou 3 anos e 10 meses escondido, atrás dos vidros fumês do carro da prefeitura. Ele está querendo saber, então você entendeu a pergunta, você tem que ter 2 minutos para responder. Bom, muito boa pergunta. O povo não é bobo, né? O povo é inteligente. O povo sabe que o prefeito ele ficou ausente das ruas durante todo o mandato. Ninguém viu ele. Mas agora está em todos os bairros, está em todos os lugares, com tanto de gente contratado para ir lá acompanhá-lo e tudo. Então, meu gabinete sempre foi às ruas. E é por isso que a gente fez tantas coisas para os bairros. Nós fizemos, né? Lá no bairro Jardim Bela Vista, 2 postos de saúde, um posto do lado de cá do corte, outro de lá. Fizemos várias creches, nós fizemos muita coisa boa, mas porque a gente teve zelo com as pessoas. E você estando na rua, já dá aquela alegria, aquela sensação de boa para a população. Então nós queremos dizer, povo de Arcos, cuidado, 1 mês de campanha na rua, depois 4 meses ausente, e as despesas da prefeitura altíssimas, muito cargos, muitas despesas altas que não deixam chegar as políticas públicas até a quem precisa, até as necessidades. Fizemos obras por toda a cidade, por toda a zona rural, porque a gente esteve presente, mas principalmente porque nós zelamos do dinheiro público. Volto a dizer, em Arcos o problema não é receita, 10 milhões por mês, 4 milhões ali que o Bolsonaro mandou, né? Então tem dinheiro, mas tem muitas despesas, por isso que a população está tão mal assistida. Vamos mais uma pergunta, lembrando aos nossos ouvintes, né, você vê se está aí do outro lado, achando que está demorando de chegar na sua pergunta. Agora nós continuamos ainda nas perguntas de 8 horas e 40 minutos. Então tenha calma aí, se der tempo vai chegar na sua. Agora é Maria do Carmo Valadão Borges. Quero perguntar para o candidato Claudemir, se caso for eleito, vai prorrogar o tão sonhado concurso, que demorou 12 anos para ser realizado? É a forma mais democrática de contratação. Só tem até 2 minutos para a resposta. Em 2010, me parece, né, o Plácido tinha feito o concurso, nós analisamos na época e prorrogamos o concurso, né? Claro, né, vamos prorrogar o concurso, fazer outros concursos de alguma vaga que porventura não esteja contemplada nesse concurso. Tentamos fazer concurso, tanto eu quanto o doutor Roberto Alves, tentamos fazer e teve alguns impedimentos, né? Por isso que não foram realizados. Na época, o Ministério Público entendia que não podia fazer livre contratação
de empresa para isso, de um instituto para isso, que tinha que contratar uma outra empresa e acabou que não foi feito. Mas vamos prorrogar, sim, e fazer outros concursos, né? Daquelas vagas tão necessárias. E quero aproveitar para dizer que o prefeito atual, né, ele fez um programa de governo, deve estar fazendo outro, né, mas ele deixou a construção do hospital municipal, ficou na promessa, a hemodiálise em Arcos, pediatra no São José, construção de PSFs, até a IML falou de fazer aqui em Arcos, falou de aquisição de caminhões de lixo, na verdade vendeu os que tinha, né, vendeu 2, construiria novas creches, implantaria escola de tempo integral em todas as escolas, fechou as que existia, construção de casas, não construiu nenhuma. Então vai falar a mesma coisa e não vai fazer. Se não houvesse essa economia por causa da pandemia, com transporte escolar e tantas outras economias, com esse tanto de despesa, não faria nenhuma obra, a não ser essas eleitoreiras do final de mandato. Muito bem, vamos passar para mais uma pergunta. O telefone agora é 9156-93-94. Desde a criação do lactário municipal pela ex-prefeita Dona Hilda, muitas pessoas foram ajudadas pelo projeto. Se for eleito, quais os planos para o lactário? O nome dele é o Átila e a sua pergunta já está no ar e o candidato tem até 2 minutos para a resposta. A gente recebeu com muita tristeza, né, o fechamento do lactário e da padaria. E o pessoal agora está falando de abre um dia, abre outro, aquela coisa, né, por necessidade política. Aquilo foi um ato desumano, principalmente nessa época da pandemia. É claro que nós vamos, né, reabrir, melhorar, aumentar a produção do pãozinho, aumentar a produção do leite, né, para que levar esse alimento tão necessário às crianças, à população que tanto precisa. Compromisso nosso, não deveria nunca ter fechado, né? Mas eu quero aproveitar para dizer o seguinte, além do lactário, né, do pãozinho, do leite que a gente fornecia, a gente quer agora ampliar a doação de cesta verde de alimentos. A cesta verde que a gente doava para a população era uma cesta maravilhosa. Às vezes tinha doce, rosca, queijo, vários outros alimentos, e que foi cortado, né? Praticamente cortado. Nós precisamos de construção, né? Volto a dizer, insisto muito nesse tema, que eu sofri muito com isso, da construção da casa de apoio em Barretos. Olha, nós precisamos, Tadeu, de comprar frotas novas de veículos. Tem carro da saúde de Arcos que está andando com durepox, no vidros, né, nos retrovisores, para emendar, está sendo amarrados. Gente, isso é desumano. Para transportar o paciente de hemodiálise, transportar os pacientes para Belo Horizonte, transportar os pacientes para Barretos, tem que ter uma frota boa, tanto para segurança e conforto do paciente e também do motorista e daquelas pessoas que tanto precisam. Muito bem, eu só queria ressaltar mais uma vez que os números, os telefones que estão sendo, que a pessoa não coloca o nome, nós estamos divulgando o número do telefone e assim será. As pessoas precisam de ter coragem de assumir as perguntas e não transferir essa responsabilidade, principalmente para mim, que vos falo. Se tem alguma pergunta para fazer, que tenha coragem de dar o nome e ser identificado. É que nós não compartilhamos com esse tipo de anonimato, isso não é jornalismo, isso não é jornalismo sério. Então os nomes serão ditos, como também serão ditos os telefones, caso não sejam identificados. O telefone agora é 9116 3084. Bom dia, candidato. O nosso parque aquático está abandonado. Caso você ganhe as eleições, pretende resgatar a prainha e voltar com o verão vivo novamente? Era uma alegria para a gente saber que janeiro tinha aquela festa maravilhosa, uma mistura de alegria e fazer esporte. Só tem até 2 minutos para a resposta. Realmente o parque aquático, Usina Velha, né, está completamente abandonados. É claro que nós vamos resgatar, né?
vamos resgatar, colocar para funcionar, que é muito importante o lazer para a população, tanto na Usina Velha como também lá no Parque Aquático. Mas eu quero aproveitar, Tadeu, para dizer sobre esse governo. Montou-se um governo totalmente político. O governo, ele foi um governo de perseguição. O Cleomar, um funcionário de carreira do município, de longa data, de longa experiência, foi meu secretário, depois o doutor Roberto Alves continuou com ele. Ele foi tirado do prédio da prefeitura. O Jader, que trabalhou lá tanto tempo, foi tirado do prédio da prefeitura. E tantos outros. Doutor Wellington, que atendeu em todos os governos, ele foi candidato a vice do atual prefeito, na eleição que eu ganhei, e nós mantivemos ele lá, porque era importante, um médico de excelência, e que ganhava um valor mínimo, mas atendia toda a população. Eleitor, lembre disso. A retirada do doutor Wellington, eu não conversei com o doutor Wellington para falar sobre isso, não pedi permissão. Olha, foi muito triste, foi doloroso. Foi doloroso para a população não ter o doutor Wellington. É claro, tem outros profissionais, chegam outros profissionais. O doutor Wellington era identificado ali há tantos anos com os pacientes da FUMUSA e ele foi tirado também por perseguição, porque poderia ser um possível adversário nessas eleições. Então, montou-se um governo totalmente político. E agora está todos eles na rua pedindo voto porque querem segurar os seus cargos. Muito bem, venceu mais um prazo, mais uma pergunta. Agora o professor Erasmo Dias de Carvalho. Diz ele, a educação foi abandonada pela atual gestão. Péssima por sinal. Escola de tempo integral que foram fechadas, transporte de alunos suspenso, creches sem aumento de vagas e funcionários sem motivação, e etc. Sendo ele, baiano, eleito, quais serão suas ações para reverter esse quadro caótico que a educação vive? O senhor tem até 2 minutos para a resposta. Vamos lá. Primeiro a gente tem que recuperar o servidor. Todos os servidores da educação que andam desmotivados, mal valorizados, a gente precisa de reanimá-los. É preciso construir essas novas creches que nós já dissemos aqui, posso até repetir, no Olaria, no Parque Floresta, no Esplanada, É preciso que a gente volte a dar aquele sorriso para os profissionais da educação. Hoje, nós temos o IFMG aqui em Arcos, que nós que trouxemos. Mas é preciso trazer a faculdade, mesmo que seja particular, já que saem tantos jovens de Arcos para estudar em Formiga, Bom Despacho, Divinópolis, precisamos de trazer faculdade aqui para que esses jovens não precisem ir. O Senai foi o prédio, foi feito pelo Plástico, nós terminamos o prédio, colocamos para funcionar. Foi um grande avanço. Quantas pessoas que não formaram e que hoje cuidam das suas famílias ali. Então, nossa política, professor Erasmo, eu quero parabenizá-lo pelo Dia do Professor e a todos os professores que foi ontem, e dizer que a nossa política vai ser de dar uma atenção muito especial à educação, mas de imediato construir as creches e colocar todas as escolas de tempo integral para recuperar aquilo que ficou para trás no ano de 2020 devido à pandemia. Aí vamos sim precisar, de mais profissionais para que a gente possa fazer essa adequação e resgatar aquele ensino que ficou para trás. Muito bem, nós vamos dar um tempo agora, um break de 5 minutos, e daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco, a segunda parte da entrevista com o candidato professor baiano aqui pela 94 FM. Quero dizer aos ouvintes que ainda estamos nas perguntas de 8 horas e 40 minutos. Então acho que já passou de mais de 100 ainda para serem feitas. A gente já antecipa os nossos pedidos de desculpas, mas o tempo é muito curto para tantas perguntas. Nós voltamos
daqui a pouquinho com a segunda etapa das perguntas com o candidato professor Baiano. O Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira, na busca pela excelência do seu atendimento, conta com os seguintes profissionais: Dr. Fábio Rodrigues Teixeira, Dr. Rodrigo Caviola, doutora Ana Cláudia Protásio, doutora Valéria Cunha Rodrigues e Dr. João Júlio Cardoso. Uma equipe preparada e toda a tecnologia disponível na busca do seu melhor sorriso. Agende a sua avaliação no Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira. Excelência em odontologia. Rua Getúlio Vargas, 227, apartamento 1, em cima da panificadora Caran. Telefones 37 3351 0506 ou 3405 0506. E excelência odontologia, o Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira. O espaço conta com muitas e várias e diversas especialidades para oferecer a você, cliente, um tratamento individual e humanizado. Dentre as especialidades atendidas, o Espaço Odontológico conta com pioneirismo em Arcos e região, na microscopia, no tratamento endodôntico e também na hipnoterapia aplicada à odontologia e outras áreas. Tratamento de canal, implantes, cirurgias simples e avançadas, estética e harmonização facial são algumas das especialidades encontradas no Espaço Odontológico. Se você não conhece, venha conhecer nossa estrutura, nosso atendimento e nosso serviço. Estamos localizados na Rua Getúlio Vargas, 227, Sala 1, no prédio da panificadora Caran. Os telefones é o 3351-0506 ou 3405-0506. Siga o Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira no Instagram, @clínica, aquele tracinho embaixo, Fábio Rodrigues. Tem novidade na Twister Softnet. Você já conhece Stabilis, que é a internet de qualidade e estabilidade. Agora, a Twister fornece aos seus clientes o IPv6. O IPv6 é um novo protocolo de internet muito mais rápido, proporcionando uma experiência única para vocês usarem em suas redes sociais, WhatsApp e muito mais. Ei, venha você também para a Twister Softnet, Avenida Governador Valadares 596, no centro de Arcos. Telefone 3351-3160. O WhatsApp 99869-2001. Acesse agora o nosso site www.twister.com.br. E atenção aí para a dica da Twister Softnet. A Twister Softnet é a internet de qualidade que nossos clientes aprovam e recomendam. Fibra ótica com estabilidade, qualidade e preços acessíveis. Somente a Twister tem para você. Conheça os planos e veja que é possível ter internet de qualidade com preços especiais e com diferencial. Não é cobrada a taxa de instalação. Solicite orçamento pelo WhatsApp 37 99869 2001 ou acesse o site www.twister.com.br. Twister Softnet é internet de qualidade, os clientes aprovam e recomendam. Falta de sono, ansiedade, pânico, tristeza, falta de apetite, idoso com alterações de comportamento, tudo isso é mais comum do que você imagina. Agende hoje mesmo sua consulta com o Dr. João Batista, psiquiatra com especialidade reconhecida. Em Lagoa da Prata, Clínica é Viver, 3261-8684. E em Arcos, 3351-4090. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 14 minutos. Vamos agora para o segundo e último bloco com a entrevista com o candidato professor Baiano, ressaltando que as perguntas estão sendo feitas pelos ouvintes, através do WhatsApp, por ordem de chegada. Então você que está nos ouvindo aí, se você já mandou sua pergunta, fique aguardando se teremos tempo de chegar até ela, porque nós vamos agora para pergunta de 8 horas e 40 minutos, quando nós iniciamos. A pergunta agora é do Luizinho do CEMED. O telefone dele, ele pergunta o seguinte:
O candidato pretende comprar máquinas e caminhões novos para o setor de obras? Até 2 minutos para a resposta. Claro que sim. A pergunta muito boa. Praticamente o almoxerifado da prefeitura, né? Ele foi destruído, né? Foram vendidas as máquinas, né? Os caminhões praticamente não existem. E é preciso, logo nos primeiros dias de governo, né? Já providenciar essas compras. Comprar caminhões, comprar patrol, retroescavadeira, comprar todas as máquinas, né? As pá carregadeiras e várias outras, para atender o produtor rural, né? E fazer uma coisa diferente, construir estradas. Às vezes, até no meu governo, a gente patrolava as estradas, né? É melhor agora construir estrada. Vai que você consegue construir 2 quilômetros de estrada. Aí você vai lá com maquinário próprio, né? Faz o preparo ali, leva um pipa, aquele adaptado ao trator, faz a umidade ideal, compacta com rolo compactador, depois dá a baulada na estrada, tira as enxurradas, fez 2 quilômetros hoje, amanhã faz mais 2, depois mais 2, e vai construindo todas as estradas. Depois é só dar a manutenção. O produtor rural, nesses 4 anos, ele não viu o prefeito, ele não viu as máquinas, a não ser agora nesses últimos dias. Então, principalmente você, produtor rural, que ouve a Rádio Cidade nesse momento, que eu sei que tem grande alcance, olha, pense nisso. Pense no que foi o abandono desses últimos 4 anos. Não vá embarcar em promessas, né? Vãs de campanha. Vocês tiveram uma experiência que não foi boa. Vamos comprar máquinas sim para atender o produtor rural. Muito bem, mais uma pergunta agora do Robinho, servidor público municipal, o telefone dele é o 9956-2374. Bom dia. Qual o projeto que o candidato tem para o esporte arcoense? É a pergunta, só tem até 2 minutos para a resposta. Eu sou fruto do esporte, né? Eu sou fundador da Liga, então é dar assistência a todos os campos, trazer as escolinhas, né? Fazer escolinhas públicas, daquelas que as crianças não precisam pagar, né? A gente fornecer os professores, fazer aí convênios e parceria com os campos, isso é muito necessário. Realizar os campeonatos, levar os jovens à prática do esporte. Lá no Parque Aquático mesmo, a gente fazia muito isso, né? Praticamente, né, neste ano, o esporte de arcos ficou bem abandonado, né? O polo esportivo, quando foi ser inaugurado, era época de chuva, estava trocando o teto, não teve jeito de inaugurar de tanto vazamento. Aí depois fez uma inauguração tanto tempo depois, mas num período, né, fora de chuva. É preciso melhorar o atendimento, o esporte, claro. E queremos o esporte especializado, todo tipo de esporte, né? O pessoal que gosta de fazer o enduro, o pessoal das motos. Nós chegamos a fazer etapa de canoagem no Parque Aquático. Gosto muito do esporte. Mas aí eu tenho que voltar naquele tema. O que para fazer as coisas é preciso ter uma administração, é preciso cortar a despesa. Vou ser repetitivo. Com 108 cargos comissionados, R$360 mil por mês, só para cargos comissionados, 110 mil só para secretários, e com essas despesas altas com Vina, com outras empresas aí, essas terceirização, não vai se fazer esporte, saúde, nem segurança, nem educação. Muito bem, mais uma pergunta agora do telefone 9908-9724. Na sua administração, qual foi a empresa que ganhou licitação para Capina, Limpeza Cidade, o que hoje é feito pela Vina? Só tenho até 2 minutos para a resposta. Eu nunca participei, Tadeu, de nenhuma licitação. Eu nunca tive próximo na sala de abertura de licitação, nunca conversei com empresário nenhum. A gente fazia simplesmente, né,
os pagamentos, aquilo depois de todo aquele processo burocrático de passar em todos os setores, aí que chegava para a gente assinar, né? Assinar ali depois de todos os outros setores fiscalizadores, né? Fiscalizar, aí sim que a gente assinava. Mas o que eu sei é que os valores eram muito inferiores e tinha mais pessoas, né, contratadas. O que hoje gasta 450 mil, seguramente a gente gastava bem menos do que a metade para fazer esse tipo de serviço. É por isso que nós fizemos bastante coisa aqui em Arcos. E principalmente eu gosto muito de insistir nessa área da saúde, porque a saúde é fundamental. É daí que a gente colocou muito remédio na FUMUS, fizemos as cirurgias, os postos de saúde. Aqui em frente mesmo, né, um pouco abaixo aqui, tem a agência do INSS que nós fizemos. Nós fizemos a casa de apoio em Belo Horizonte também, em Barretos. Nós fizemos o Hospital São José. O pessoal pensava que era uma loucura criar o Hospital São José 24 horas, que isso geraria muita despesa para o município. Nós tiramos a saúde do porão da FUMUSA e colocamos dignidade 24 horas lá no Hospital São José, porque nós economizamos com esses gastos que hoje são exorbitantes. Muito bem, passamos agora para mais uma pergunta, agora é do ouvinte 9829 5634. Ele diz: gostaria de saber por que pôde emprestar máquina para fins particulares na fazenda da zona rural e para fazer um simples aterro na cidade não pode. Para mim, o fazendeiro pode, é uma pessoa da cidade. Para mim, o fazendeiro pode ir, uma pessoa da cidade não. Pode ter um documento que fala isso. Você entendeu a pergunta? Querendo dizer que fazer uma obra na zona rural não pode, mas fazer um serviço particular pode. Não sei se eu entendi. Você entendeu a pergunta, eu, candidato? Só tem 2 minutos para responder. Olha, na zona rural, você pode fazer muitas coisas. Inclusive, nós fizemos praticamente tudo. E nós fazíamos isso, né? As máquinas, né, para dar manutenção nas estradas, a gente sempre deixou as estradas numa condição muito boa. Nós construímos muitas pontes, Tadeu, na zona rural, só para ficar em alguns poucos exemplos. No Córrego das Almas, nós construímos 2 pontes. Uma que entra ali para a igreja, né, de Santos Reis, outra para o Jairo, a ponte do Martim, ponte do Inhaninho, ponte lá nos Cristais, ponte no São Domingos, dos Cabritos. Nós construímos 520 mataburros, 480 silos, 800 barraginhas. Como eu disse, mantivemos sempre as estradas rurais em bom estado. O que não está podendo, se eu entendi bem a pergunta como você, o que não está tendo é máquinas, porque acabaram com o almoxerifado. Acabaram com o almoxerifado, então não está tendo, são as máquinas para ir até a zona rural para fazer esses serviços tão importantes. Então, acredito que seja dessa forma. Então, eu e o doutor Sérgio, ganhando as eleições, volto a dizer, é comprar maquinário novo, caminhões novos, para que a gente possa dar uma assistência ao produtor rural. E também essas máquinas e caminhões servem para a cidade. Fizemos várias coisas, aberturas de ruas aqui na cidade, utilizando dessas máquinas. Mas se não acabar com esse cabide de emprego da prefeitura, com esses gastos exorbitantes, não vai se fazer nada. Mais uma pergunta, e eu peço às pessoas que sejam objetivas, porque eu tenho por obrigação ler do jeito que escreveu. Porque eu colocando alguma palavra pode mudar o sentido da pergunta e a pessoa depois pode dizer que eu não fiz do jeito que ele queria. Então peço que as pessoas possam ser bem claras nas perguntas para que o candidato possa responder.
Agora é 8811-1089. Baiano, quantos processos o senhor responde na justiça e as 2 condenações em primeira instância são sobre de que irregularidades da sua administração? É a pergunta 8811-1089. 2 minutos para responder. São vários processos, né? E todos os políticos respondem, quase todos, né? Respondem processo. O atual está com vários em fases de investigação, inclusive já foram noticiados aqui também na rádio, né? Mas, graças a Deus, né? A gente não tem nenhuma condenação que nos impeça de ser candidato. Aquelas condenações que tiveram aqui foram revogadas em segunda e terceira instância. Essas que aconteceram agora também vai. Volto a dizer, gente, olha, os adversários ficam aproveitando disso para falar, o Baiano vai ganhar, não vai assumir. Claro que eu ganhando as eleições eu vou assumir. Eu entraria num processo desse para não assumir a prefeitura. E quero dizer, população arcoense, não fique acreditando nessas coisas, não. Tem 2 candidatos. Tem uma administração que foi um desastre. As pessoas votaram e se arrependeram. Porque depois o prefeito sumiu, falou que fez uma administração transparente. Tem gente que fala que não é transparente, que é invisível, ninguém viu. O que está se fazendo agora é com o recurso, volto a dizer, daquilo que economizou da pandemia, inclusive com os transportes escolares, é que está fazendo algumas obras. Então, população arcoense, eu sei que a rádio tem grande audiência. Olha, cuidado. Vocês foram enganados com muitas promessas há 4 anos atrás. Sofreram, foram pisoteados. Durante esses 4 anos foram largados, abandonados. Não vamos cometer o mesmo erro. Vamos votar em Baiano e Dr. Sérgio, que é a única opção para tirar esse pessoal que está na prefeitura. Muito bem, vamos mais uma pergunta. A pessoa do telefone 9965-6727. Por favor, não fale meu nome. Seu nome eu vou falar, mas o seu telefone não tem como, né? A pergunta é sua e temos que fazer. Em sua gestão, você concluiu todo o seu plano de governo? Se não, por quê? Até 2 minutos para a sua resposta. Olha, o programa de governo, você faz aquelas coisas que você ouve da comunidade. E depois você dá as prioridades. E de acordo com o comportamento da Receita. Mas nós fizemos aquilo que era essencial. A nossa educação foi uma educação muito boa. Volto a dizer, das vagas de creches. Nós, além dos recursos que nós tínhamos aqui no município, nós buscamos muito recurso fora. A Nova ET, se atualizar valores, dá 30 milhões. O IF foi uma situação de caráter política, de força política. Os pró-infâncias foi com verba também federal. Então deu para se fazer muita coisa que nem estava previsto no programa de governo. Abrimos várias ruas, espalhamos academias por toda a cidade, asfaltamos a metade da cidade e fizemos uma boa gestão. Pode ser que ficou alguma coisa para trás, pode ser que sim, né? Mas aquilo que é essencial, a população de Arcos sabe que nós temos obra por todos os cantos dessa cidade. Por isso que os adversários ficam atacando em outras áreas, inclusive na área jurídica, falando da minha pessoa. Isso até nos aborrece? Aborrece. Isso abate um pouco a gente? É claro que sim. De tanta cacetada, teve o debate aqui na rádio, né, e a população viu o nível que foi de ataques pessoais, de agressões, e isso é o que estão fazendo na rua, para tentar se manter no poder. Muito bem, vamos mais uma pergunta. Agora o Léo da Melbor, né? Conhecido, não precisa nem dizer o telefone dele. Bom dia, Tadeu. Gostaria de fazer uma pergunta para o candidato Baiano, se possível. Baiano, você está respondendo a vários processos,
Minha pergunta a você é a seguinte: pelas leis de Deus, na qual você diz acreditar, você é inocente? É a pergunta, só tem até 2 minutos para responder. Eu posso dizer para o Léo que justiça é de Deus, que na terra tem decisão judicial. E todas as decisões judicial que teve contra mim, eu cumpri todas. Todas as vezes que eu fui chamado, eu cumpri todas. Mas justiça, Léo, é de Deus. Aqui na terra, não vou falar de mim, mas tem muitas coisas que não são justas. E quero aproveitar e dizer, o mundo está precisando de compaixão. Não está precisando dessas agressões. Se eu passo perto de uma pessoa, vejo que a pessoa tem uma necessidade e sigo, eu não modifico nem a vida dela, nem a minha. Agora, se eu identifico uma necessidade naquela pessoa, paro, ouço, procuro atender, aí eu estou tendo compaixão. E eu acho que nessa campanha política é preciso das pessoas serem mais humanas, pararem de tripudiar das outras. Então, quando a pessoa tem um marketing muito forte, e o prefeito atual contratou um marketing muito forte, né, para vender uma administração que foi ruim, e agora contrata tantas pessoas para trabalhar, para postar em Facebook, para sair bandeirando, né, para fazer esse movimento todo, saindo, falando até da própria, de mim mesmo, né? Isso não é bom. Isso eu tenho certeza, Léo. Deus não agrada dessas coisas. Muito bem, vamos passar mais uma pergunta. Agora o Paulo Frederico, também conhecido, baiano. Nós, moradores próximos de um sonho da criança lá no Calcito, estamos sofrendo com a perturbação de oficinas e serralherias. A atual administração concedeu vários alvarás e há pouca fiscalização. Se for eleito, você pretende acabar com a área mista do perímetro urbano e levar tudo para o distrito industrial? Não dá mais para tolerar a perturbação do sossego. Está demais. Não tem horário para trabalhar. Só tem até 2 minutos para responder o Paulo Frederico. São 2 situações, né? Tem o pessoal que precisa de trabalhar, né? Tem o dono da empresa, o empresário, que precisa ali de exercer seu negócio. Tem os colaboradores, né, que precisam do emprego. Por isso que eu fiz o Distrito Industrial. Nós construímos o Distrito Industrial e é para lá que deve ir as empresas, né? Abrir oportunidade para ir as empresas, para ter o local certo, para que eles possam trabalhar e sem ter os vizinhos, né, ali ter as perturbações. Mas a gente precisa, então, de investir no Distrito Industrial, criar outros espaços também e oferecer essa oportunidade. Mas é muito importante a geração de renda e a geração de emprego. E nós vamos cuidar disso sim. Praticamente o Distrito Industrial, nesse mandato, né, ele ficou meio que esquecido, né? Agora que chegou a algum denominador comum, né, e tudo. Mas podia ter sido muito melhor explorado, poderia ter sido investido verbas ali para asfaltar mais ruas, para levar mais infraestrutura e levar mais empregos e mais empresas para lá. Mas essa administração, ela foi por outros caminhos. E volto a dizer, não foi por falta de receita, não. Foi por falta de gestão, foi por falta de presença do prefeito, né? Isso faltou e a população está carente disso. Gerar emprego e renda é compromisso nosso e no lugar adequado. Muito bem, mais uma pergunta, o telefone 9826-5251. Nas redes sociais, muito tem sido
a reclamação da falta de remédios da FUMUSA. Medicamentos básicos como clonazepam. Qual a sua proposta para resolver esse problema que afeta principalmente os mais pobres? Só tem até 2 minutos para a resposta. Na nossa época, a farmácia da FUMUSA era lotada de remédio. A gente comprava muito com recurso próprio. Vinha do governo e a gente reforçava com recurso próprio. Além de não ter os remédios, ainda sumiram com a farmácia da FUMUSA, que está lá perto da Avenida Sanitária. Olha, gente, saúde é fundamental. Nesse mandato, Deus abençoando que a gente ganhe aí o doutor Sérgio, e a gente está pedindo ao eleitor que nos dê essa oportunidade, ele como médico, nós vamos investir muito em saúde. É comprar muito remédio para a FUMUSA, é fazer as cirurgias aqui em Arcos, que eu já falei, mas eu faço questão de falar novamente. O CTI, ele é um sonho da população e está prestes a concluir ali para o ano que vem. Mas saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo. Se não tiver dinheiro destinado para isso, não vai fazer saúde. Não deram conta de comprar, qual que é o remédio? Clonazepam, né? Então, não deram conta de fazer pão. Como que vai fazer? Tadeu, a gente precisa de cortar esses cargos comissionados. A gente precisa reduzir esses números de secretarias. A gente precisa de diminuir com essas empresas que estão levando dinheiro todo de Arcos para a gente investir na população. É triste você ver uma pessoa que está precisando de um exame, de um remédio simples. Esse remédio não é caro, mas não ter condição e a prefeitura também não poder fornecer. Muito bem, assim encerramos 1 hora de entrevista com o candidato Claudenir Zé de Mello, professor baiano, a quem eu já antecipo os meus agradecimentos em nome da população de Arcos, que está nos ouvindo, de arcoenses ausentes também nos ouvindo através do Rádiosnet. Isso é importante, a democracia, a participação dos candidatos discutindo e debatendo com a população. Candidato, muito obrigado. O senhor tem agora 3 minutos para suas considerações finais. Olha, Tadeu, eu quero te agradecer, né, essa oportunidade, dizer aos ouvintes, né, que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas não tem outra forma. Se você se não mudar essa administração, se não mudar essa gestão, com esses gastos exorbitantes, não vai se fazer nenhuma política pública aqui no nosso município. Então isso é muito necessário. Vou voltar a insistir nesses cargos comissionados aí. Muitos contratos, 1.656 funcionários, 11 secretarias, é muita gente. Então nós precisamos reduzir pela metade esse número de cargos comissionados, esse número de secretarias, cortar essas despesas. Eu tenho refletido sobre isso. Eu já fui prefeito 2 vezes e pude fazer bastante coisas. Então eu estou pedindo uma oportunidade e sou eu a oportunidade para contrapor o que está aí. Muita gente votou e decepcionou. E ficou decepcionada mesmo. Agora vem esse marketing pesado, vem aquele tanto de bandeira, vem aquele tanto de material produzido. E isso, gente, isso é 1 mês. Então pense nisso. Não vamos errar de novo, não. Não vamos ficar no atraso. Isso não combina com Arcos. Fechamento de lactário, não criar vagas de creche, abandono de zona rural, parar com as cirurgias, fechar a escola de tempo integral, não construiu casa popular, acabou com o funcionalismo público, não pagou uma férias-prêmio. Olha, isso não combina com Arcos, não. Vamos voltar a Arcos para o progresso. A opção para tirar esse pessoal que está na prefeitura, tirar
todos esses cargos comissionados, todo esse governo, ou esse desgoverno, a opção é 22. Então nós queremos pedir o seu apoio, pedir o apoio da população. Aqui é governo do povo, é para governar para o povo mesmo, é para ser parceiro do empresário que gera renda e emprego, mas é governar para a população, é para fazer uma saúde boa, é para fazer uma educação boa, é para fazer uma segurança boa, é para investir em todos os setores. Mas para isso, nós precisamos do seu voto. Dia 15 de novembro, Dr. Sérgio Baiano, votar 22 para Arcos voltar ao caminho do progresso. Muito bem, assim foi a entrevista com o candidato, o professor Baiano. Lembrando que o professor Baiano estará aqui no próximo domingo, como foi acertado com os seus representantes do candidato Baiano e Denilson. No programa Debate, eles vão responder a pergunta da bancada. Dr. Gilberto, Lécio Rodrigues e Dimas, Gilberto Amarante, Lécio Rodrigues e professor Dimas, no próximo domingo, a partir das 11 horas aqui no programa Debate. Nós contamos aí com a presença do professor Baiano, candidato a prefeito da cidade de Arcos. Quero mais uma vez pedir desculpas aos nossos ouvintes. Eu estava contando por alto aqui, tem mais de 130 mensagens que não foram lidas, mas tantas outras que ele respondeu. Mas o tempo é curto, nós fazemos aqui de maneira democrática, o Baiano está acompanhando aqui por ordem de chegada, nós não selecionamos perguntas, tanto é que pergunta de todo tipo, né? Ele respondeu de maneira democrática. A gente lamenta não poder levar ao ar de todos. Eu vou um rápido intervalo e na volta eu estou retornando para terminar o bate-papo.